Queridos alunos, se vocês não estiverem de cintos, coloquem os cintos e afivelem bem, porque agora a gente vai para o regime final da participação nos aquestos, tá? O regime mais complexo é um regime que não só os doutores e as doutoras terão dificuldade, como a gente tem dificuldade, como a doutrina tem dificuldade e como a jurisprudência, quando se tem alguma jurisprudência sobre o tema, também tem dificuldade, tá? É um regime extremamente complexo, até mesmo a origem dele se discute muito. Tem gente que fala que foi na França, tem gente que fala que foi na Holanda, Hungria, Alemanha. Não se tem um consenso de nada, a não ser que é um regime extremamente complexo, até mesmo contábil, e aí, querendo ou não, vocês vão verificar que tem algumas questões, até mesmo na ordem social, que repercute também aqui no nosso afeto brasileiro, que talvez faça com que esse regime ele já nasceu fadado ao fracasso, tá? E outra, tem algumas curiosidades aí que a gente vai apontando conforme a gente for passando esses pontos. Como eu falei para vocês, é um regramento exaustivo, são 14 artigos, nenhum outro regime chega nem próximo disso, mas a gente vai trabalhar ali, pelo menos para tentar desmistificar um pouco o que seria essa participação final nos aquestos, tá? A nossa previsão está lá do artigo 1672 até o nosso artigo 1686. Primeiro, aquesto. O que diabos é esse aquesto? Essa palavra tem uma origem latina, tá? Ela vem do latim, do adquirere, ou seja, vai ser quando você procura adição ou acumulação de algo, tá? Quando você for formado pelo ad, né? Esse ad, a mais caere, ou seja, esse obter ou conseguir, ou seja, você está querendo adicionar, obter, conseguir algo. Esse adquirere vai transformar aqui para a gente no nosso português, no nosso adquirir. Pro direito da família, o que isso quer dizer? Adquirir o patrimônio ali durante a constância do casamento, ou seja, todo o patrimônio adquirido ali na constância do casamento é esse aquesto. Por exemplo, na comunhão parcial, aquele patrimônio partilhável é o aquesto. Lembre-se que é diferente de meação. A meação será os 50%, a divisão desse aquesto, tá? Então, meação e aquesto. Beleza? Só para ter aí essa palavra na mente de vocês de uma maneira muito mais clara, tá? Então, aquesto nada mais é do que adquirir. Adquirir o quê? O patrimônio ali na constância, beleza? Esse regime final, então, nos aquestos, é um regime misto, híbrido com um exaustivo regramento. Por que misto e híbrido? Como eu falei para vocês lá na nossa aula de pacto antinupcial, você pode, ali através do pacto, adotar um regime misto, ou seja, para o seu casamento, para determinados bens, suponhamos móveis por comunhão total e imóveis com comunhão parcial. Aqui, nesse caso, a gente tem um regime misto decorrente da lei, tá? A gente vai verificar que, na prática, durante o casamento, vai ser o regime da separação total, e lá, quando você fizer a dissolução desse casamento, talvez, a gente vai mostrar que não é, mas tem muita semelhança, talvez, não sei também, mas se aproxima mais ao da comunhão parcial. Então, quando você finaliza o casamento, quando você vai dissolver a sociedade, se aproxima da comunhão parcial e durante o casamento vai se falar em separação de bens ali, tá? Então, existe uma separação de bens durante e posterior ao casamento, uma comunhão parcial com ressalvas, tá? Aí antes, professor, você falou sempre antes, o que era antes? Por exemplo, ali não se comunicava, não se unia, igual na comunhão parcial, na comunhão universal, se une, se funde, e aqui? Aqui a gente não discute antes e depois, tá? A gente não discute antes e depois, e aí eu vou explicar para os doutores e para as doutoras o porquê disso, tá? Primeiro, vamos lá tentar conceituar, vou passar alguma doutrina para os doutores, para as doutoras, acerca desse final dos aquestos, para tentar desmistificar esse regime de bens, tá? Então, é uma norma de difícil entendimento, a execução dela é complicadíssima, sendo necessária a manutenção de uma minuciosa contabilidade dentro do próprio casamento para viabilizar a divisão do patrimônio na eventualidade de sua dissolução. Então, imagina, você tem que ter uma contabilidade própria ali no casamento para uma eventual dissolução. Olha que coisa bizarra, é complexo, tá? Então, em determinados casos, até quando você vai fazer o divórcio, há necessidade de uma realização de perícia judicial para identificação dos aquestos partilháveis e as respectivas
no caso, as respectivas avaliações. Olha isso, que doideira. Então, assim, sinceramente, é uma coisa que vocês não vão ver muito na prática, mas, hoje em dia a doutrina não tem se pegado muito para se debater sobre os aquestos, mas, querendo ou não, é um regime sensacional. Vocês vão verificar que tem coisas muito positivas, mas por essa complexidade, por essa contabilidade que você tem que ter durante o casamento, é algo que se tornou totalmente viável aqui para a gente no Brasil, tá? Então, vamos tentar conceituar ele, ou trazer pelo menos algumas características, alguns elementos que são trabalhados lá na nossa doutrina, tá? Primeira professora que eu vou tratar aqui, que é a Silmara Chinelato, ela é professora da USP, conceituadíssima, ela vai dizer que pode ser denominado como o nosso final dos aquestos, como a participação final dos aquestos, como um regime contábil e que por si só já parece desestimular que seja adotado. Então, você imagina, você já está num negócio complexo, por que você vai querer adotar isso para ter dor de cabeça no futuro? Então, é uma coisa que não faz muito sentido. O nosso doutrinador aqui paranaense, nosso professor da Federal do Paraná, também professor da Tuiuti, aqui do Paraná, nosso Eduardo de Oliveira Leite, ele diz que tudo indica, pois, como já demonstrado pela doutrina de jurisprudência francesa, e aqui ele faz referência que o regime se revelou um enorme fracasso na França, que, além dos aspectos negativos do regime, que lhes são inerentes, o regime tem sido empregado de maneira muito limitada, só satisfazendo futuros cônjuges, aos quais pode-se prever a manutenção de igualdade de fortuna em capitais e rendas durante toda a reunião, ou seja, para pessoas que têm um patrimônio considerável, tá? Então, essa fica a crítica do Eduardo Leite, fazendo referência que na França, onde foi adotado, foi um enorme fracasso, tá? Maria Helena Diniz, ela vai apontar o quê? Que esse regime é próprio para um casal de empresários, tá? Então, de qualquer modo, nessa linha dos doutrinadores citados, note-se que ele pouco será adotado no Brasil, o que se tem verificado pelas notícias veiculadas na imprensa e pela inexistência de jurisprudência a respeito do assunto, tá? Então, isso se concretizou mais de 15 anos do Código Civil de 2002, e aí vem o projeto de lei, que a gente já falou em sala, que é o nosso Estatuto das Famílias, do IBDFAM, que pretende suprimir esse regime, tá? Então é interessante falar que o nosso Estatuto das Famílias, lá do IBDFAM, que, salvo o melhor juízo, é de 2007, tenta suprimir essa participação final nos aquestos, tá? Então tem essa ressalva. Por quê? Porque a Maria Helena Diniz vai falar que isso é um estrangeirismo desnecessário, tá? Então não vai se adotar na prática familiarista nacional e, de fato, a Maria Helena Diniz tem completa razão nesse ponto, tá? Então, vale aqui também uma curiosidade, o responsável pela elaboração do capítulo relativo ao direito de família da codificação material do Código Civil, lá o nosso doutrinador responsável por esse capítulo do direito das famílias, foi o nosso Clóvis de Couto e Silva, tá? E o nosso Clóvis de Couto e Silva, acreditem se quiser, ele queria impor o regime de participação final nos aquestos como o nosso regime legal supletório, ou seja, ao invés da comunhão parcial de bens, que é tão afeto a nossa tradição, seria aplicado a essa participação final nos aquestos, mas graças a Deus isso não foi concretizado, né? Porque senão você imagina a gente lidando com isso no dia a dia, enfim, perícias contábeis para fazer um divórcio, é algo complicadíssimo, né? Até mesmo inimaginável hoje, tá? Então, tentando desmistificar, durante o casamento uma separação total de bens e no caso de eventual dissolução do casamento da sociedade conjugal, será algo próximo da comunhão parcial de bens, tá? Então cada cônjuge terá direito a uma participação daqueles bens para os quais colaborou para a aquisição, devendo provar o esforço para tanto. Olha, palavras-chave. Participação. Quando você vai falar participação daqueles bens, a gente não está falando de meação. Meação vai ser uma presunção. Aqui a participação você vai ter que provar, que você teve o quê? O esforço comum. Então por isso que a gente vai falar que é algo próximo da comunhão parcial, mas que não é a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens a gente tem a presunção do esforço, você não tem que provar o esforço, tá? Aqui não, aqui você tem que provar o esforço comum e você tem que provar a sua participação. Então não vamos falar em meação na participação final dos aquestos. Você vai falar de participação, lembre-se, participação, tá? Então, vamos se atentar aqui ao fato de que não se leva em conta o antes e o depois do casamento, como eu falei para vocês lá no começo, como são nos outros regimes, tá? Em outras palavras, o que vai interessar aqui para a gente é o momento da dissolução, quando confrontando daí a união entre si, tá?
Então a gente não se preocupa com o antes, a gente se preocupa ali depois com o durante, mas só vai se preocupar com o durante no ato da dissolução do casamento. Até lá a gente não se preocupa com isso, tá? Então, em verdade, a gente vai analisando essas regras constantes na atual codificação. A professora Silmara Chinelato, que eu já trabalhei ela aqui, ela vai falar que essa complexidade do regime serve de desestímulo, eis que existem dúvidas no próprio meio acadêmico quanto à realidade jurídica do regime em questão, devendo-se concluir, portanto, que não há uma comunhão parcial quando da sua dissolução, pois nesse último não há necessidade de prova da colaboração para aquisição de bens, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Ou seja, existe um desestímulo na própria burocracia, entre aspas, o próprio controle contábil que a gente tem que ter nesse regime, e na prática ele não se efetiva. Tá? Então, essa aproximação da comunhão parcial está dizendo aqui de não se comunicarem bens anteriores ao casamento e havendo comunicação de bens adquiridos depois. Como ele não se identifica, porém, aqui, pois não há presunção da aquisição por ambos os cônjuges de bens que sobrevierem ao casal, conforme o nosso artigo 1658, com a exclusão do rol que consta no 1659. Então, a gente tem que provar aqui que há um esforço comum da aquisição desses bens, né, que a gente de fato participou para dar aquisição desses bens. Então, é algo muito complexo, é algo que de fato a aplicabilidade fica restrita, tá? Então, nesse regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, tá? Cabendo-lhe, à época da dissolução do casamento da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Retomamos aqui então, vamos lá, vou repetir para vocês. No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, aqui a gente sim se assemelha à separação, tá, de bens, cabendo-lhe, à época da dissolução do casamento e da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1672 do Código Civil. Então, não há dúvidas que durante o casamento há uma separação de bens, tá? Mas no caso dessa dissolução, no caso da dissolução, não há propriamente uma meação, como estabelece o nosso Código Civil, tá? Então, o nosso Código, nesse artigo 1772, ele é falho, porque não há propriamente uma meação, mas uma participação de acordo com a contribuição de cada um para a aquisição do patrimônio a título oneroso, tá? Então, por isso que a gente tem que demonstrar essa participação. Participação diferente de meação. Repetir para vocês, participação é diferente de meação. Meação é uma presunção, você não se discute lá na questão da comunhão parcial. Aqui não, aqui você tem que provar o esforço comum e por isso que é diferente aqui da comunhão parcial, tá? Agora, artigo 1673. Diz lá que integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. O que esse artigo está querendo passar para a gente? Acerca da administração desses bens, tá? Então, o que acontece? No casamento, durante o casamento, os bens que eu adquiri antes estão no meu nome, o que eu adquiri depois também vão continuar no meu nome, então eu vou poder administrar de forma exclusiva, tá? Então, por exemplo, tinha uma casa antes, comprei uma casa depois do casamento, a casa está no meu nome, eu posso fazer o que bem entender com essa casa, tá? Então, é uma administração exclusiva minha, que poderá livremente, que eu posso também livremente alienar, se forem imóveis na constância da união, tá? Lembre-se que é bens móveis, então o exemplo da casa não serve, mas bens móveis eu não preciso da outorga conjugal. Para bens imóveis, a gente vai verificar lá para frente como que vai funcionar, tá? Então vamos supor, eu comprei um carro antes, comprei um carro depois. Se eu quiser alienar esse carro que eu comprei depois, sem autorização, sem a outorga conjugal, aqui no caso a outorga uxória, né? Porque uxor, mulher, então a minha outorga uxória está dispensado, tá? Então aqui reside também uma diferença em relação à nossa comunhão parcial, pois nesse último caso os bens adquiridos durante a união, em regra, presumem-se de ambos, e aqui a gente tem mais uma diferença, tá? Vamos lá. Ocorrendo a dissolução do casamento e da sociedade conjugal na participação final dos aquestos, deverá ser apurado o montante dos aquestos. Lembrando, aquestos é a parte comunicável, tá? Excluindo da soma dos patrimônios próprios aqui algumas regras, tá? Os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Aqui a gente também tem a substituição real ou objetiva através da subrogação.
Outro bem incomunicável, desculpa, são os bens que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade e as dívidas relativas a esses bens, tá? Isso é totalmente incomunicável, tá? Em suma, conforme o nosso artigo 1674, esses bens não se comunicam. Essa ordem, então, está lá no nosso 1674, uma vez que eles são anteriores à união, por outra via, salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis, conforme o parágrafo único desse mesmo artigo, tá? E aqui a gente tem um ponto de similaridade com a nossa comunhão parcial, porque eu falei para vocês lá no nosso vídeo da comunhão parcial que se eu não provar que eu contraí, que eu constituí esse bem antes do meu patrimônio, vai se presumir, aliás, antes desse casamento, vai se presumir que esse patrimônio se deu ali do casamento. Então, aqui existe também uma presunção relativa, iuris tantum, tá? Iuris tantum, juris tantum, fique à vontade, não tinha o J na língua latina, né, no latim, mas não tem problema, fica a gosto do freguês também, mas existe uma presunção relativa, iuris tantum, de comunicação ou participação. Então, porém, somente nesse ponto vai ter uma similaridade de fato entre comunhão parcial de bens e participação final nos aquestos, tá? Então, além disso, ao se determinar o montante dos aquestos, será computado o valor das doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Então, você também apura, você computa esse valor dessas doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Regra legal também, 1675. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que esse bem ele poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por herdeiros ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução, tá? O que a gente está querendo fazer aqui? É querendo dar uma transparência, uma questão de boa-fé em relação a essas doações. Uma coisa, novamente o código vai falar em reivindicação, a gente já falou sobre isso lá na separação obrigatória ou legal. O código, ele erra novamente aqui o termo, porque por mais que se fale em reivindicação, que é essa doação sem a outorga conjugal, esse ato vai ser anulável, tá? Quando a gente falou lá, é verdade, a gente falou das questões da outorga conjugal, apesar do código tratar reivindicação, a gente vai afastar o termo reivindicação, porque é um ato anulável, sujeita, portanto, à ação declaratória ação declaratória para anulação do ato, e o prazo decadencial, novamente, são de 2 anos, contados ali do caso da dissolução, do casamento e da sociedade conjugal, no caso do herdeiro, apesar do caso do herdeiro também a partir do momento do falecimento do decújus, tá? O valor dos bens alienados em detrimento dessa meação, ou melhor, dessa participação, porque a gente não vai falar em meação no final dos aquestos, a gente vai falar de participação, deve ser incorporado ao monte partível, ou seja, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros, ou de seus herdeiros, claro, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar, tá? Então, isso diante da vedação do enriquecimento sem causa, que guia esse regime, como se pode notar, esse regime aqui, de fato, ele é muito justo, tá? Mas é de difícil aplicação prática. Então, o que esse 1676 quer passar para a gente? Além do valor dos bens alienados, em detrimento da meação, ou melhor, da participação, deve ser incorporado ao monte partível, tá? Se houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Ou seja, se eu fui lesado, eu posso reivindicar esse valor dos bens alienados em detrimento da minha meação. É muito justo isso, tá? Então, se eu estou sendo prejudicado por uma alienação de um bem móvel que eu teria direito ali à meação, eu posso reivindicar. Lembre-se que o reivindicar é errado, mas uma possível anulação mediante a vedação ao enriquecimento sem causa, que vai guiar o regime da participação final dos aquestos, tá? Por isso que esse regime ele é muito justo, apesar de não ser muito aplicável, tá? Referente às dívidas posteriores ao casamento contraídas por um dos cônjuges, somente este será responsável, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente benefício do outro ou do casal. Isso também é regra do 1677 e não existe muita diferença para os outros regimes nesse ponto, tá? Então, se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento pode ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação, ou seja, no caso, a participação do outro cônjuge, no artigo 1678. Ou seja, o que eu estou querendo dizer?
Se eu quitei uma dívida do meu cônjuge ali e não tinha responsabilidade para fazê-lo isso, né, não tinha obrigação para fazer isso, eu posso colocar como uma antecipação ali da participação dele na hora da gente partilhar esses bens, tá? Por exemplo, como você vai provar isso, tá? Isso tem que ser provado por quem alegar. Então, o pagamento da dívida, quem tem que provar é quem alega. Como é que você vai provar isso na prática? Recibos, notas fiscais que devem ser guardadas por aquele que fez em reembolso. Para essa prova também é possível até que um cônjuge exija do outro um recibo, tá? Mas isso vai demonstrar, como eu falei lá no começo, uma inviabilidade aqui na nossa questão afetiva do brasileiro, né? Porque imagina você, durante seu casamento, exigir um recibo que você está pagando uma dívida do outro, tá? Então, de fato, é uma coisa que essa exigência nos nossos relacionamentos aqui no Brasil pode motivar até mesmo uma separação do casal diante de eventual desconfiança entre as partes e de supostos interesses patrimoniais e se antecipar os efeitos do fim da união, né? Então, você começa a ver que, de fato, existe um bloqueio afetivo aqui no nosso Brasil. Fiz um cortezinho aqui, já estava ficando meio longo o vídeo, eu precisava tomar uma água também. Então, só para retomar, além dessas regras de divisão, no caso dos bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no nosso crédito, aquele modo estabelecido, conforme o nosso artigo 1679 da atual codificação, tá? Essa é a regra da divisão igualitária e ela vai surgir de uma regra latina, que é o concurso partes fiunt. Concursus parte fiunt. O que isso quer dizer? Ó? É esse termo aqui, ó, concurso partes fiunt, tá? Essa regra latina, vamos lá. O termo concurso advém do verbo concure. Esse verbo concure nada mais é do que dividir, tá? Partes é em partes e fiunt é o nosso imperativo faça, ou seja, faça. Imperativo faça, dividir em partes. Então, o que o concurso partes fiunt, essa nossa regra latina, traz para nós? Faça-se a divisão em partes. Então, esse condomínio que os cônjuges adquiriram ali, vai ser feita essa divisão, vai ser feita essa divisão em partes, tá? Então, uma coisa, essa presunção também será relativa, tá? Então, o que comporta a prova em contrário, no sentido de que houve uma colaboração superior à metade do valor do bem, ou seja, superior a 50% do condomínio formado. Então, você tem que fazer prova de que você colaborou mais do que o outro, porque essa presunção ela é relativa, tá? Diante dessa regra latina, concursus parte fiunt. Maravilha? Então, as coisas móveis em face de terceiros presumem-se do condomínio do cônjuge devedor, tá? Então, salvo se for o bem de uso pessoal do outro, conforme a regra do 1680. Vocês estão vendo que a gente está passando artigo por artigo, tá? Por outra via, falou dos bens móveis, os bens imóveis são de propriedade do cônjuge, cujo nome constar lá no registro imobiliário, tá? Salvo impugnação dessa titularidade, cabendo ao cônjuge proprietário o ônus de provar ali no caso, aquisição regular dos bens de forma individual, tá? Isso também advém de outra regra legal do 1681. Tô falando para vocês, tá tudo lá no código, dei uma lida lá, tá? Porque até fica muito mais fácil de vocês compreenderem vendo no código e escutando a aula, beleza? Aqui também, uma coisa, o ônus, nesse caso aí do 1681, esse ônus da prova não é de quem alega o domínio, tá? Mas daquele cuja titularidade consta no registro, havendo, portanto, uma inversão do nosso ônus da prova, quebrando a nossa regra do 337, inciso 1º do Código Civil de 2015. Então, a gente tem uma inversão do ônus da prova, nesse caso, cabendo, portanto, comprovar quem possui a titularidade ali, quem está no registro como titular desse imóvel, tá? Então, em suma, a gente vai recomendar o quê? A gente vai recomendar aqui, durante esse regime, um cônjuge solicite ao outro uma declaração de que esse bem imóvel foi adquirido somente com os seus recursos, né? Imagina você também chegar lá, no caso, imagina sua esposa chegar para você e falar, ó, eu comprei esse bem imóvel, eu preciso de um recibo falando que foi só eu mesmo que comprei. Não dá certo, né? Tem tudo para não dar certo, tem tudo para destabilizar esse
casamento, tranquilo? Então, outra coisa lá nos termos do artigo 1682, seguindo, do Código Civil, relativamente ao direito à meação nesse regime, este não é renunciável. Então, se você colocar no nosso pacto antinupcial que esse direito à participação, entre aspas, da nossa meação, não vamos utilizar o termo meação, mas só agora, tá? Essa meação, ela não pode ser renunciável, cessível ou penhorável, tá? Então, essa meação traz essa ideia de personalíssima, beleza? Então, a intenção dessa lei ela é inequívoca de uma participação final nos aquestos, ou seja, não há meação, mas participação, um crédito a favor do consorte. Se você colocar isso no pacto antinupcial, por óbvio, ele será nulo, beleza? Então, havendo dissolução do regime da participação final dos aquestos por separação judicial ou por divórcio, lembre-se que aqui existe um problema nesse artigo 1683, que está falando de separação judicial. Agora a gente não existe mais a separação judicial, só existe o divórcio, tá? Nosso divórcio direto. Então, verificar se há um montante dos aquestos à data em que cessou a convivência, o que visa evitar fraudes por aquele que detém a titularidade ou a posse, do bem partível, tranquilo? Então, não sendo possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou todos para a reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Então, por fim, aqui, o que a gente vai trabalhar? Não sendo possível realizar a reposição em dinheiro dessa participação, dessa, entre aspas, meação, o que a gente pode fazer? Avaliar determinados bens e, mediante autorização judicial, aliená-los, tá? Então, você vai alienar tantos bens quantos bastarem para o pagamento das respectivas cotas de cada consorte ali, vamos dizer assim, conforme o 1684 do Código Civil, tá? Então, existe a possibilidade de você, não conseguindo pagar ali em dinheiro a participação do outro, vocês podem alienar um número de bens suficiente para que consiga a quitação, tá? Vamos tentar ilustrar através de um exemplo como que funcionaria essa participação de ganhos aí e não perdas no nosso regime de participação final nos aquestos, tá? O Paulo Lobo fala isso, né, que é um regime de ganhos e não de perdas. Por exemplo, a gente vai ter um patrimônio, aqui vai estar o marido e aqui vai estar a mulher. Suponhamos aqui que o patrimônio final do marido, então o patrimônio final do marido será de R$ 1.700, tá? Menos os bens excluídos, ou seja, os bens que não são comunicáveis, a gente vai colocar aqui bens excluídos 1.000, tá? Então, excluídos, ou seja, não comunicáveis 1.000, e ganhos ou aquestos, portanto, são 700. Você pega os 1.700 que é o final, exclui os que são incomunicáveis e chega ao valor de 700 de ganhos ou aquestos, tá vendo? Então, 1.700 é o que ele tinha, que ele tem de patrimônio final. Aqui os ganhos ou aquestos são 700 e você tira o que é incomunicável, os 1.000, ou seja, ele tem um patrimônio, um ganho final de 700, beleza? Patrimônio final da mulher, suponhamos, 800, tá? 800, vamos, que seja, R$800, 800, pode ser, sem identificar um número, uma moeda, mas 800. Se você excluir ali o que a mulher já trazia, que é algo incomunicável, você coloca 500, portanto, ela vai ter um ganho, um aquesto final de 300. Por quê? São 800, você tira o 500, você tem um ganho final ali, patrimônio final de 800, tá? Então, você pega o 800, tá? 800, você tira o 500 que era exclusivo, você tá aqui o 800, eu não consigo ver direito, mas você tem o 800, menos os bens que são incomunicáveis, que são os 500, você tem um ganho ali de 300, sei lá, reais, tá? O que vai acontecer? Crédito de participação devido pelo marido à mulher, porque o marido teve um ganho a mais, ou seja, ele teve 700 e a mulher 300. O que vai fazer isso? Você vai pegar o ganho do marido, o ganho da mulher e vai dividir por 2. Então, o que a gente vai fazer? O crédito de participação que o marido tem que pagar para a mulher é os 700, que é o ganho dele, menos os 300, que é o ganho dela, ou seja, a gente vai ter 400 final, e vai dividir por 2. Então, o que vai acontecer? Vai chegar, o marido vai ter que pagar 200 para a mulher. O que vai acontecer? O ganho do marido, que foi de 700, vai passar para 500,
e o ganho da mulher, que era de 300, vai passar para 500. Ou seja, existe uma igualdade, chega-se a uma igualdade. Só que a gente tem que partir do pressuposto que esse casamento não deixou nenhuma dívida, tá? Então, não é um caso que na prática a gente vai se verificar com tanta facilidade, mas o que eu estou tentando demonstrar para vocês? O marido ou a mulher que tiver um ganho maior do que o outro, vai ter que tirar o ganho dele de uma parte, nesse nosso caso aqui a gente falou 200, que é a diferença, ou seja, ele vai pagar 200, dos 700 dele vai passar para 500, e a mulher vai ganhar os 200, ou seja, ela vai passar de 300 mais 200, 500, e aí a gente tem uma igualdade. Isso é bem legal na realidade, mas, como eu falei para vocês, é algo extremamente complexo e a gente não vê com tanta facilidade assim, tá? Então essas mesmas regras elas devem ser aplicadas se o casamento for dissolvido por morte, com a ressalva de que, no caso da herança, deve ser deferida, né, na forma estabelecida no nosso capítulo que regula o direito sucessório, tá? Então, finalizando esse regime extremamente complexo, e de fato ele é muito complexo, o tratamento desse regime como regime contábil e complexo estabelece que nosso artigo 1686 que a dívida de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro ou a seus herdeiros, o que complementa, no caso, as primeiras regras básicas quanto a esse regime. O que isso quer dizer? Se você tiver mais dívida do que ganho, o outro cônjuge não pode pagar por essas dívidas, tá? Então, em conclusão, o que a gente vai perceber? A gente percebe que esse regime ele não é de fácil aplicação do ponto de vista tanto operacional, em razão das intrincadas questões que dele suscitam e dos conflitos que possam gerar aos cônjuges. Fechamos nossa participação final nos aquestos. É extremamente interessante, mas é extremamente complexo e a gente não vai verificar uma aplicabilidade prática tão grande assim, tá? Fechamos esse regime e vamos para o nosso último e prometo que o próximo vídeo não vai chegar a 5 minutos, beleza? Então a gente já volta para finalizar. Valeu!